dia, igreja. Bom dia. A graça, a paz, o amor e a misericórdia do Senhor sejam presentes nos nossos corações. Estamos felizes aqui nessa manhã na casa do Senhor. Felizes porque estamos juntos. Felizes porque somos salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Felizes porque podemos desfrutar daquela comunhão dos santos, a comunhão que o Senhor tem por meio do seu sangue, provido para a sua santa igreja. Estamos felizes. Queridos, quero convidá-los neste momento, de sair de horas. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo número 19. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos a partir do 13. Mateus 19, versículo 13, versículo 15. Amigos, irmãos queridos, amados, esse é Deus aqui, nosso querido, esta manhã festiva. A palavra do Senhor diz assim, Mateus capítulo 19, versículo 13 ao versículo 15: Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes posto as mãos, retirou-se do mundo. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo, que estamos em tua presença. Obrigado por essa rica oportunidade de servirmos ao Senhor com o nosso culto, simples, singelo, mas também com o nosso coração. Obrigado porque estamos aqui em família da fé, e estamos diante da tua santa palavra. Já temos adorado o teu nome através do povo congregacional, já temos sido abençoados de diversas formas, já temos recebido, Senhor, parte da comunhão dos santos e participado dela, já temos servido ao Senhor com dízimos, ofertas, e aqui estamos, Senhor, para ouvirmos a tua voz, conhecer a tua palavra, para ser proclamada nesse mundo. Obrigado. Que o Senhor possa falar no nosso coração, como sempre temos feito a partir desta casa, assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. O título do sermão desta manhã é: Jesus se importa com as crianças. Sim, Jesus se importa. Queridos, no maravilhoso número de ensinos e milagres, houve um episódio especial e revestido de singularidade, tocou profundamente o coração de todas as pessoas que estavam presentes. Aquele dia, Jesus, o mestre amoroso e compassivo, proferiu palavras que ecoam até os nossos dias e despertam a nossa imaginação. Ele disse assim: Deixai os pequeninos, e não os embaraceis, vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Possivelmente se tratasse de uma tarde ensolarada como as demais tardes na Judéia, que nos leva a crer que o episódio teria ocorrido sob a sombra de uma imensa árvore em algum lugar além do Jordão, na árvore dos evangelistas. Imagina Jesus sentado entre seus discípulos e num círculo maior, a multidão curiosa, e observando e se entusiasmando com a autoridade a sabedoria do mestre dos mestres. Mas o que será que esse texto belíssimo nos ensina? Em primeiro lugar, esse texto nos ensina que, por mais que a vida se torne difícil, precisamos reservar tempo para as crianças, como reservamos em Jesus. Se não, vejamos. Era costume na Palestina que as mães levassem seus filhos, ao completarem um ano, à presença de um reconhecido rabino de sua época, para que as crianças fossem abençoadas por ele. Pois exatamente isso que aconteceu naquele dia. Se tratava de um rabino de grande notoriedade. Mães e talvez pais estavam apresentando seus filhos a Jesus. Um notável rabino que tinha sua fama reconhecida por todos os cantos, por sua admirável sabedoria, mas também por realizar milagres impressionantes e impactantes, como a multiplicação de pães e peixes que alimentaram multidões em duas ocasiões diferentes.
Jesus a cegos, a paralíticos, e a outros tantos ele libertou de espíritos malignos, e já havia inclusive ressuscitado mortos, como foi o caso do seu amigo Lázaro. Isso já tinha ocorrido neste passo das Escrituras. Mas os discípulos, que em princípio parecem cruéis ao resistir às crianças e tentar afastá-las de Jesus, e parecem também cruéis com a disposição de levá-las até Cristo, mas não foi exatamente isso que aconteceu. Precisamos nos lembrar que Jesus estava a caminho de Jerusalém para morrer. Se trata aqui das narrativas da viagem de Jesus para Jerusalém. Jesus já havia anunciado abertamente para seus discípulos sobre a sua morte na cruz, conforme diz Mateus 16, 21 a 23, Marcos 8, 31 a 33, Lucas capítulo 9, versículo 22, e acentuadamente estava em seu semblante. Ele estava decidido a ir para Jerusalém para morrer, como Lucas escreveu, capítulo 9, versículo 51, diz: e aconteceu que ao se completar os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Então os discípulos sabiam que o ambiente era de risco, sabiam que a tensão estava no ar. Os inimigos de Jesus já planejavam assassinar o mestre, conforme está em João capítulo 11, versículo 53, depois da ressurreição de Lázaro. Era normal que os discípulos estivessem inquietos, que estivessem inseguros com a segurança do mestre. Era normal que eles estivessem preocupados com Jesus e não quisessem que Jesus se incomodasse demais. Já bastava o desconforto trazido a termo pelos fariseus. Os fariseus que a todo momento queriam colocar Jesus no trono. Eu creio, talvez, que você se recorde da sua infância. Lá na sua infância, quando você ainda criança, na sua infância, quando sua mãe dizia assim: olha, papai chegou agora do trabalho, ele está muito cansado, está com muito problema, então não faça nada. Você lembra disso? Alguém já passou por isso? Eu acredito que, se não todos, a grande maioria de nós. E é exatamente isso que estava no coração dos discípulos. Eles queriam poupar Jesus desse cuidado extremo que eles tinham, porque Jesus estava prestes a ir para a terrível e cruenta cruz do Calvário, morrer em seu lugar. Era preciso poupar Jesus na mente dos discípulos. Mas qual não foi a reação de Jesus ao ver aquelas crianças com aqueles olhares? Qual não foi? Jesus vai na contramão dos discípulos e diz internamente: eu posso ouvir essas palavras: deixai-os pequeninos e não os embaraceis de vir a mim, porque os tais é o reino dos céus. A atitude de Jesus nos ensina a estabelecermos prioridades em nossa vida. Há quem diga que a coisa principal é fazer a coisa principal, Tem razão. E nós precisamos aprender com Jesus. E para Jesus, as crianças são a coisa principal. A coisa principal para as famílias, a coisa principal para nós. Mas a pergunta é: nós somos assim como Jesus no trato com os nossos pequeninos? Ou deixamos eles para um segundo momento, para uma segunda atenção, talvez se sobrar tempo? Será que nós estamos dando aos nossos pequeninos, às nossas crianças, a atenção que elas merecem? Ou tudo na nossa vida ocupa em primeiro lugar o trabalho, as preocupações de fora, e ocupa em primeiro lugar na sua mente, Pai? O destino de Jesus deveria sim ocupar a sua mente. Mostra a cruz que se aproximava, mas não. Mesmo assim, Jesus reservou tempo para as crianças. Por mais que a vida se torne difícil para mim, por mais que a vida se torne pesada a cada manhã, precisamos reservar tempo para as nossas crianças, assim como Jesus reservou. Na verdade, Jesus para abençoar as crianças. Ouçam. Esse acontecimento é um dos mais lindos e mais famosos em toda a história do Evangelho. O Senhor Jesus
ele teve tempo para os pequeninos, para os meninos e para as meninas que estavam no caminho de sua morte, para o caminho de sua morte, o garoto. A segunda coisa que nós aprendemos com esse texto, por mais que os pais tivessem compromissos, tiveram disposição para levar seus filhos para Jesus. Quando nós vemos esse texto, a gente não fica pensando no antes. A gente só pensa no momento, na verdade. Nós não sabemos exatamente onde aconteceu o fato, mas pela narrativa dos evangelhos sinóticos, nós podemos compreender que não foi no interior de uma grande cidade, não, mas em algum lugar além do Jordão, até poético, não? Algum lugar além do Jordão. Jesus se aceitou no campo, embaixo de uma árvore, para ter crianças, para ter crianças. Certamente num lugar aberto, mas isso não impediu que os pais daquelas crianças se deslocassem sob o sol escaldante da Judéia para que seus filhos pudessem ter um encontro especial com eles. Eles não pouparam esforços. Ora, não era fácil conduzir crianças naquela circunstância, não seria fácil para nós no nosso tempo e não foi para eles naquele tempo, mas aquelas mães e aqueles pais não mediram esforços. Agora pensa comigo, nós nos esforçamos tanto para levar nossos filhos à escola, para o inglês talvez, para levar os meninos para o futebol, as meninas para o balé. Quando vão crescendo, então, vem o reforço escolar, as aulas de música, quem sabe a terceira língua, quem sabe não poupamos esforços, porque pensamos, não podemos nos reservar, nos poupar de dar aos nossos filhos um tempo e nos esforçamos e nos colocamos ao esforço, mas queridos, ouçam, eu conheci pais que levavam seus filhos para festas de aniversários e de confraternizações de amigos de seus filhos na idade da adolescência e ficavam lá do lado de fora, parados no estacionamento, dentro do carro, 3, 4, 5 horas, esperando a festa acabar para pegarem seus filhos e levarem para casa. Mas, quando chega a hora de trazer para a igreja, tadinho, já se esforçou tanto durante a semana, não? Porque agora, mais uma vez, vamos forçá-los a ir à igreja no domingo de manhã, é hora de dormir, ficar em casa e descansar. Somos assim. Esses pais não percebem que estão levando seus filhos no meio diferente daquelas mães da Judéia. Porque as mães da Judéia, os pais da Judéia levaram seus filhos para Jesus. Lá, ele já estava disposto, esperando para recebê-los com seus braços abertos, e sem braço, abraçá-los e recebê-los em seu colo. Você gostaria de entregar seus filhos aos braços de Jesus? Recebê-los assim, em seus braços e em seu colo? Queridos, quantas manhãs Jesus não ficou esperando que você trouxesse seus filhos para vê-lo? Onde, pastor? Você perguntará. Eu responderei aqui, mas estou aqui no local. Ou à noite aqui no culto, você não trouxe, porque você brigou, estava tão cansado, seu filho. Mas você não viu dificuldades para levar suas crianças a todos os lugares, não mediu esforços em dar todo o mimo que eles mereciam pelo esforço durante a semana, mas deixou Jesus esperando por eles. O que você dirá? Sim, porque você terá que dizer alguma coisa. O que você dirá daqui a alguns anos, naquele dia, quando o Senhor te perguntar: mãe, onde está teu filho? E você então responderá: mas Senhor, ele já é humano. E você dirá: e quando criança, por que não trouxeste a mim? E você responderá: Senhor, eu pensei que estava fazendo melhor, preparando meu filho para a vida, para ser o melhor advogado, o melhor médico, o melhor engenheiro, o melhor profissional, fosse bilíngue, falasse 3 idiomas, o preparei exaustivamente para o mercado de trabalho. Então Jesus dirá: para tudo isso, você se esforçou e fez com que seu filho se esforçasse, mas não fez esforço nenhum para estar comigo. Então, nós, em nome
Jesus é príncipe. Você crê? Se você crê, você acha que sim. Queridos, ouçam. Ao pensarmos que estamos preparando os nossos filhos para a vida, pode ser que estejamos preparando nossos filhos para a morte. Que o Senhor possa falar com o nosso coração. Em terceiro e em último lugar, aprendemos esse texto que, por mais que possamos pensar que nossas crianças não compreenderão a Bíblia, Jesus diz o contrário. Neste texto, Jesus diz. Muita gente diz assim: as crianças não entendem nada. Deixemos as crianças fora do culto dos adultos, porque elas ali não terão nada a aprender. Será? Foi assim desde o princípio. Hoje, igrejas preparam departamentos para receber as crianças, os pais já chegam para entregar as crianças no departamento e só pegam no final. E as crianças não participam com os pais no culto, como foi desde o princípio. Porque os pais dizem assim: se nós adultos temos dificuldades com essas coisas do Evangelho, quanto mais nossas crianças. Então vamos preparar uma salinha especial reservada para elas, para que elas possam ouvir na linguagem delas. Mas era assim. Desde o princípio foi assim. É interessante. É até mesmo preocupante que Jesus dissesse o oposto. Vejamos. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. O que Jesus estava dizendo? Não, Jesus não estava dizendo que as crianças são inocentes, como muitos dizem por aí, porque elas definitivamente não são. São também filhos e filhas de Adão, pecadores como os pais. Porque algum pai, alguma mãe aqui já parou para ensinar a filha a pecar? Não, isso é consciência. Não, isso é consciência. O que Jesus estava afirmando era que as crianças eram sim sensíveis às coisas do Evangelho, muito mais do que os adultos. Vejamos, para as crianças é mais fácil pensar em termos das causas primárias, verdade ou não? Do que no termo das causas secundárias. Para as crianças é muito mais fácil olharem para as coisas e se maravilharem com a criação de Deus. Elas ficam atônicas, ficam pasmas, observando e dizem: uau, Deus é maravilhoso. Olhe a beleza natural, olhe esse campo, olhe essa praia, olhem esses animais, olhem essas flores, olhem para tudo isso que nos cerca. As crianças estão abertas às causas primárias, porque derivam diretamente das mãos do Criador. Nós, os adultos, olhamos para as causas secundárias. Será mesmo que por trás de tudo isso e nós queremos qualificar, quantificar, estabelecer causas e valores para chegarmos a algum lugar. Mas Jesus está dizendo que as crianças estão mais abertas. Evidentemente, Jesus não estava incentivando os discípulos a serem pessoas infantis, pueris, simplórios. Não. O discípulo de Jesus não é vocacionado a pedra. Não. Um irresponsável e mal ajustado à realidade. Não. Nada disso. Mas o que Jesus está dizendo é que as crianças são naturalmente mais abertas pelo Evangelho, e por isso ele insiste dizendo duas coisas: deixar e vir a mim. Porque muitas vezes são os adultos que entendem. E ele insiste em segundo lugar: não as embaraceis, porque muitas vezes são os adultos que causam embaraço. Traga seu filho para a escola dominical para você decidir. Agora, se você objetar, colocar um monte de coisas, de dificuldades, é bom. Que a criança logo vai perceber que você não está muito afim de conduzi-la à presença do Senhor Jesus. Que para você tanto faz se Jesus está esperando naquela árvore sobre sempre, aguardando a presença dela. Porque, afinal de contas, papai e mamãe não dão valor. Jesus está dizendo que as crianças são naturalmente mais abertas ao Evangelho, por isso ele vai insistir, incentivando os discípulos a recuperarem as qualidades de criança que são compatíveis com a maturidade. Algumas, por exemplo, eu poderia citar
As crianças têm dificuldade em confiar? Não, por isso que o pai tem que colocar regras. Olha, cuidado, não aceita, né, doce, balinha, de quem você não conhece. Cuidado, não siga ninguém que te chama. Não é? Porque as crianças têm essa facilidade de confiar. Os adultos não. As crianças são mais receptíveis e são mais amigáveis. Quando ela chega, faz amizade com outra criança, daqui a pouco estão brincando. Os adultos não. São cheios de reticências, não é? Gostei muito dele. Gostei muito desse pastor. Gostei dela. Não é assim que nós somos. As crianças, elas resistem às desilusões. Se elas se machucam de alguma forma e por uma ocasião choram, daqui a pouco elas estão sorrindo, porque elas não podem perder a oportunidade. As crianças resistem ao pessimismo, elas são por natureza otimistas. Não é assim? As crianças resistem aos subterfúgios, às transigências que desfiguram os adultos. Elas querem as coisas simples. Então, no seu ensinamento, Jesus está dizendo para mim e para você, e para as crianças, e retenha delas o que te melhorar, porque delas é o reino dos céus. Eu concluo esse sermão olhando para aquele gesto dulcíssimo do Senhor Jesus. Esta que é a evidência da bondade essencial de Jesus, que numa época em que as crianças eram consideradas insignificantes, eram consideradas destituídas de importância, então Jesus para, irresistivelmente para atrair as crianças a si, estender seus braços e acolhê-las. Que lindo, não? Você consegue ver essa cena? Consegue imaginar esse momento? É claro que era um momento, não podemos duvidar, que vai desempenhar no coração do colégio apostólico um treinamento muito especial. O fato de que Jesus deixou as crianças viessem a ele num momento tão difícil do seu ministério foi de um peso incalculável, de uma influência incalculável sobre a atitude dos apóstolos e de toda a cristandade de todas as épocas. Conquanto essa passagem não seja sozinha, repito, conquanto essa passagem não seja sozinha, a justificação para o batismo infantil é muito natural que nós, presbiterianos, por exemplo, a usemos na hora da administração do batismo infantil e nos reportemos a Jesus, que não resistiu às crianças, que parou tudo para dar atenção a Deus. Ouça, aquele incidente, em princípio, deixou os discípulos perplexos. Muitos viram e se emocionaram, mas a pergunta que pairava no ar é: por que Jesus colocou fim naquele intenso debate teológico para conceder tanta importância às crianças? E a resposta é muito simples: porque Jesus se importava com elas. Sempre se importou, sempre. As crianças nunca ficaram fora da promessa. Vocês se recordam, por exemplo, da ordem do Senhor quando Ele estabeleceu a Páscoa, ainda não tinha o Egito? A Páscoa era o sinal perpétuo da libertação do povo de Israel do cativeiro. E eu pergunto para você, será que as crianças ficaram fora da celebração? Não ficaram. À medida que a noite avançava, eu quero te transportar agora para aquela noite, terrível noite, da morte que se aproximava do Egito. As famílias reunidas, eu quero que você imagine comigo esse momento. Imagine se você, criança, ouvindo seu pai dizendo: olha, esse sangue que nós vamos pintar aqui nos umbrais, na parede da porta, é um sinal para que o destruidor que vem da parte do Senhor não entre e mate o nosso primogênito. Eu quero que você imagine isso, criança. As crianças ficaram atônitas. O coração delas batia fortemente. E, à medida que o tempo passava, que as horas passavam, e elas aguardavam que a sua casa fosse poupada da morte, a atmosfera de expectativa tomou o coração do povo, os olhares de suspense estavam nas crianças, que aguardavam a aproximação da promessa para elas, do castigo para o de fora, porque o Evangelho
e é castigo para aqueles que estão fora. Suas vidas e de suas famílias seriam preservadas, e a hora chegou. E quando a hora chegou, crianças unidas a seus pais depositavam na medida da fé que possuíam de criança a esperança no sangue que marcava os umbrais da porta. Talvez alguém perguntasse para o pai, para mim: pai, não será que aquele sangue será suficiente? Será que o anjo do Senhor vai ver o sangue e não vai entrar aqui para trazer a morte? E a casa dos israelitas foi poupada, enquanto o clamor da dor ecoava dos ares dos egípcios. A liberdade estava próxima e as crianças, cheias agora de gratidão, porque livres da morte, participariam de uma jornada épica à terra prometida. E as crianças das gerações futuras, para que as crianças das novas gerações não se esquecessem, então, por estatuto perpétuo, elas deveriam participar diretamente da celebração da Páscoa. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, Jesus, aquele mesmo que se importou com as crianças, que não as deixou fora da celebração da Páscoa, esse mesmo Jesus que se importou com as crianças, recebeu nos braços de suas mães e de seus pais, sobre aquela árvore, em algum lugar além do Jordão da Judéia, esse mesmo Jesus continua se importando com os nossos filhos. E nós, presbiterianos, cristãos reformados, somos felizes, sim, porque podemos apresentar os nossos filhos melhores para o batismo cristão, porque entendemos, sim, que eles também foram alcançados pelo pacto da graça de Cristo Jesus, e Deus que se importa conosco e com os nossos filhos. E se você, pai e mãe, recebesse uma grande proposta de um melhor emprego da vida, do melhor país do mundo, com casa própria, salário altíssimo, carro zero na garagem, casa no seu nome, tudo muito bem, e você tivesse que ir para esse país, mas ao detalhe, você apenas, seus filhos ficam no Brasil, você será. O que Jesus apresenta para você, pai e mãe, é salvação em seu sangue, no pacto da graça. Você, pai e mãe, e seus filhos são alcançados. Creia no Senhor Jesus e será salvo na tua casa. Você crê? Vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento, pela ministração da tua santa palavra. Obrigado, Senhor, por todas as coisas que temos visto teu agir, teu operar em nossa vida como adultos, mas também teu operar em nossa vida como crianças, como pais e como crianças que um dia fomos, tendo sido naquela ocasião e agora, e vendo nossos filhos serem alcançados pela promessa. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é tão bom conosco. Obrigado porque o Senhor reservou a salvação dessa aliança, do pacto da graça, do pacto da redenção, para nós, os adultos, e para nossos filhos também, que são batizados segundo a nossa fé, segundo a nossa confissão espontânea de fé, mas crendo que o Senhor nos chamou também, segundo essa mesma aliança que foi consumada na terrível cruz do Calvário. E agora nossos filhos são apresentados a Ti, e nós cremos, e são da mesma forma que são. Muito obrigado. Obrigado por essa palavra, obrigado por todos que estão e puderam ouvir a mensagem proclamada. E que o Senhor possa falar muito